Meus amados irmãos e irmãs, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida, nessa sexta-feira abençoada, início do final de semana, dia 24 de janeiro de 2025. No programa de hoje, nós vamos ouvir a conclusão da mensagem proferida pelo nosso querido pastor João Bosco de Moraes. E você sabia? Na nossa igreja, a Igreja Congregacional do Calvário, aqui na cidade de Campina Grande, às margens do Açude Velho, todas as noites ou todos os domingos à noite, no culto divino, culto solene, que começa às 18 horas da tarde, o departamento infantil da nossa igreja recepciona os filhos menores dos casais que vão à igreja e eles têm ali uma sala reservada para o estudo, a ministração da palavra na linguagem deles, com professoras preparadas, vocacionadas para cuidar do seu filho e da sua filha. Convido você então a estar conosco no culto divino a partir das 18 horas da tarde na Igreja Congregacional do Calvário. Se nós temos cargos na igreja, não importa se nós somos pastores, se nós somos evangelistas, diáconos, presbíteros, membros congregados, o que menos importa para Deus é o cargo. O que mais importa é o relacionamento. Como é que está o nosso altar? Como é que está a nossa vida? Isso faz toda a diferença. Porque antes de termos cargos, nós somos servos. E o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Se hoje, queridos, para Deus não temos um altar construído, e visto que Ele não age em altar quebrados, eu quero dizer para você que qualquer coisa que nós fizermos, preste atenção, qualquer coisa que eu e você fizer, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, longe de casa, se o altar não estiver construído e restaurado, isso se chama religiosidade e não é espiritualidade. Não é espiritualidade. A espiritualidade, ela só existe em altares restaurados, em altares consertados. Ah, pastor, mas Deus é amor, é verdade. Mas Deus também é fogo consumidor. E Ele consome o pecado. Aquela nação de Israel precisava de uma lição. E Deus usou um homem para mostrar para eles que não é quantidade. Deus busca qualidade. Não importa. Ah, pastor, mas é só eu na minha casa. Se o seu altar está restaurado, Deus vai fazer milagres dentro da sua casa. Ah, pastor, mas o meu marido não conhece o Senhor. Mas se você conhece o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, Deus tem relacionamento com você. E o que vai acontecer dentro da tua casa vai ser milagre para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E não importa se é final de 2024, de 2025, de 2026, o tempo é de Deus. O que Elias está dizendo, queridos, naquele tempo, é que não adianta dizer eu sou um altar, e se esse altar está quebrado, esse altar precisa ser restaurado. Alguma coisa na trajetória, talvez da minha e da sua vida, fez com que nós nos afastássemos, nos distanciássemos de Deus. Você já prestou atenção? Começa a andar com uma pessoa e começa a conversar com ela, e ela está do seu lado e você está caminhando com ela e você consegue ouvi-la nitidamente. Mas se com o passar do tempo, aquele seu companheiro começar a se afastar de você, vai chegar um momento em que você vai sentir muita dificuldade de falar com ele, você vai sentir muita dificuldade de ouvi-lo, você vai sentir muita dificuldade de relacionar com ele por causa da distância.
Elias estava dizendo àquele povo que a vida que eles estavam vivendo dentro daquele reinado de Acabe estava distante dos propósitos, dos planos de Deus para a nação de Israel, e que só existia uma forma daquele povo chegar-se a Deus. Por isso que ele disse: vocês têm que escolher, vocês não podem continuar assim. Tomem uma posição. Ficar em cima do muro é perigoso, vocês podem cair para o lado errado. Escolham hoje a quem vocês querem servir. É Baal que vocês creem que é Deus? Então sirvam a Baal. Mas se Deus é Deus, volte-se para o Senhor, restaure o altar, faça uma oração, e Deus vai fazer descer fogo do céu, vai responder o povo, e todos saberão que Ele é Deus. É isso que ele estava dizendo. Se em algum momento da nossa vida, querido, isso pode acontecer, nós desfragmentarmos o altar de Deus, e nós somos esse altar. Ele é o Deus que nos dá força, que nos dá orientação, que está conosco e nos orienta de como fazermos, restaurarmos esse altar. Tem um hino muito antigo que desde a minha infância aqui na igreja eu gostava de sentar daquele lado, e muitas vezes eu escutava alguém louvar assim e dizia: quebra a minha vida e me faças de novo. E mesmo adolescente eu tinha medo de cantar esse hino, principalmente essa frase. Por quê, pastor? Porque quebrar dói, irmãos. Porque quebrar dói. Alguém aqui já quebrou algum músculo, algum osso da parte do seu corpo e não sentiu dor nenhuma? E quando você diz: Senhor, quebre a minha vida e faça de novo, você está autorizando a Deus mudar todas as coisas da sua vida, mexer pedra por pedra, monturo por monturo, tirar tudo aquilo que não presta, quebrar, fazer de novo para a glória do nome dEle. Então quebrar dói. Lembra do oleiro? Estava fazendo o jarro, e o jarro se desmanchou na mão do oleiro, e ele fez de novo. O que Deus quer de minha vida? Porque a nossa vida, irmãos, é muito rápida. Talvez na sua vida e na sua mente aí, na minha, diga assim: o irmão Paulo viveu muito, 91 anos, mas passou. Outro dia, eu estava aqui com 9, 10 anos de idade, correndo aqui nos bancos, e o pastor dizendo: meu filho, sente, para de atrapalhar o culto. Hoje eu estou com 52. E o ano que vem, se estiver aqui, com 53. E no outro, 54. E no outro, se não estiver, vocês vão dizer: o pastor Levi foi novo, com 54, passou. Foi embora. E o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o altar? Com o relacionamento que eu tenho com Deus? Outro dia eu estava pregando a palavra de Deus para um jovem. Ele disse: pastor, quando chega lá com Jesus eu resolvo. Eu disse: seria muito bom se fosse assim. O problema da eternidade, querido, é que nós não resolvemos a eternidade. O problema da eternidade se resolve aqui. Senão, para que Jesus veio? Aquela cruz foi o altar que Ele restaurou no coração de Deus, para que eu e você tivéssemos acesso. A cruz é o altar, para que eu e você pudéssemos ter acesso de novo ao Pai. É por isso que o véu foi rasgado. Quando Ele rasgou o véu do alto a baixo, quando Ele disse: está consumado, sabe o que é que Ele estava querendo dizer? As pedras do altar estão restauradas. E a obra que o Senhor me confiou, a lenha está no altar, e eu sou a lenha, pode consumir. E a vida de um justo foi consumida, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nós mesmos, com nossas atitudes, restaurarmos o nosso altar. Isso não é algo que se faz anualmente ou ocasionalmente. Isso é algo que se faz diariamente. É tempo de restauração. Sim, é tempo de restauração. Não porque é final de 2024 ou o último domingo do ano. Não. É porque ainda temos tempo. Ainda estamos respirando. Ainda estamos conscientes. Por isso, é tempo de restauração. Porque quando não estivermos mais aqui, aí só nos resta o juízo. Por isso, eu faço como Elias. Escolha hoje. Você quer continuar sendo um altar quebrado, desvastado?
E deixe-me dizer uma coisa para você. Visto que Deus não usa o altar quando está nessa situação, muitas igrejas já não sentem mais a presença de Deus, porque existem altares que estão quebrados dentro dessas igrejas. Muitos irmãos não têm mais a comunhão com os irmãos que deveria ter por conta dos altares que foram quebrados. Enquanto esses altares não forem quebrados, enquanto esses altares não forem restaurados, não haverá comunhão. E onde não há comunhão, não há relacionamento. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Como é que eu vou andar com Jesus se eu não estou de acordo com Ele? Como é que eu vou estar na estrada de Emaús? Como é que Ele vai se aproximar de mim se eu não tenho comunhão com Ele? E se Ele passar e eu não tiver comunhão e nem relacionamento, como é que eu vou conhecê-lo? Vai precisar Ele me mostrar os cravos? É tempo de restauração. É tempo de buscarmos ao Senhor, queridos. Eu poderia nessa noite aqui estar trazendo uma mensagem que acalentasse os nossos corações e que nos desse perspectiva de dias melhores. Mas eu digo para você que os dias que se virão serão tempos difíceis e trabalhosos. E para podermos sustentarmos e estarmos de pé, nós temos que estar com o altar restaurado. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Você já deve ter usado alguma piscina em algum local, ou na sua casa, em algum local. Quando a gente manda alguém fazer uma piscina e ela tem um furinho pequenininho lá, ela tem uma sangria, ela tem um vazamento. O nosso altar às vezes pode até não estar quebrado, mas pode ser que tenha um furinho lá e está sangrando, e a gente precisa fechar. Senão vai sangrar até morrer. O que Elias estava dizendo para aquela nação era: vocês estão vendo esse altar? Não precisa vir fogo aqui de baixo, porque o meu relacionamento é com quem está lá em cima. E o fogo não veio da terra, ele desceu do céu, porque era fogo de Deus. O nosso Deus sabe como trata com cada um de nós. Não se iluda, não se engane. Deus não trata com você da mesma forma que trata comigo. Ele trata a igreja de forma coletiva, mas Ele trata os altares de forma individual. Porque Ele sabe onde é que está a dor, e Ele sabe onde é que aperta para a gente sentir a dor e reconhecer que está errado. Então, quando você cantar "Quebre a minha vida" e me faça de novo, fique preparado para sentir a dor da quebradura. Mas o mesmo Deus que quebra é o mesmo Deus que restaura. Lembra da mensagem que eu preguei aqui há algum tempo atrás, faz mais de 6 meses, sobre o Salmo 23, que às vezes a ovelha está tão rebelde, e o pastor vai lá e bate e quebra na canelinha dela, e ela fica com a canelinha quebrada, e ela para de correr e de dar trabalho, mas aí tem um problema. O pastor vai ter que carregar ela até o aprisco. Deus não se preocupa de carregar você até o aprisco. Se precisar quebrar a sua canela, Ele vai quebrar. Se for para restaurar, deixe Deus fazer. Se for para trazer de volta, deixe Ele trazer. Deus faz como quer, onde quer, com quem quer, na hora que Ele quer, sem pedir licença, porque Ele é Deus. Agora tenha certeza de uma coisa: Ele não vai arrombar a sua porta e nem vai reconstruir o seu altar. Isso é função minha, reconstruir o meu altar. É função sua, reconstruir o seu altar. É função nossa, estarmos prontos, para que quando descer o fogo de Deus do céu, possa tomar conta de toda a igreja, e nós sentimos a presença de Deus. Elias estava dizendo isso. Deus só se manifestou após uma oração. Eu coloquei aqui e disse algo que eu fiz questão. Hoje, a escassez da voz de Deus
da presença de Deus, dos milagres de Deus, da provisão de Deus e da intervenção de Deus, não tem nenhuma ação do diabo. É erro nosso, desconcerto nosso, altar quebrado nosso, falta de relacionamento nosso com Deus, e nós muitas vezes colocamos a culpa do diabo, irmãos. O altar estava destruído e não era culpa do diabo, não, era o povo de Deus que estava rebelde diante da presença de Deus. Muitas vezes nós nos escondemos por detrás do diabo, como se ele fosse o responsável, muitas vezes, do que eu e você, nós mesmos fazemos em nossas vidas. Nós riscamos o fósforo, colocamos um balde de gasolina perto da gente, a gente pega fogo e diz que foi o diabo. Irmãos, muitas vezes nós não queremos orar, não queremos buscar, não queremos jejuar, nós não servimos ao Senhor, não consertamos o que está errado em nossas vidas e dizemos que é o diabo que está fazendo isso. E não, irmãos, somos nós que não estamos cuidando do altar que Deus colocou em nossas vidas. E como é que o Espírito Santo de Deus vai estar em um altar quebrado em ruínas? Ele não habita, irmãos. Ele não atua. Aí a gente diz, eu orei tanto, estava com dor de cabeça, tive que tomar um anador para passar dor de cabeça. Pastor, isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Talvez. Não sei qual a sua fé em Deus. Não sei daquilo que você crê. Até onde você crê que Deus pode fazer. Eu vou lhe contar uma experiência própria minha. Em 2015, eu abri uma microempresa. O dinheiro que eu saí do emprego onde eu estava, só deu para me comprar umas prateleiras e um balcão de vidro. E a mercadoria, pastor, não tinha. E na segunda-feira, porque tudo começa na segunda-feira, estava lá eu e a minha esposa, esperando os clientes. Que cliente? Que a empresa tinha acabado de ser aberta. Mas eu precisava sustentar a minha esposa e Natan também queria comer. E eu me lembro que o primeiro cliente, o primeiro visitante da loja que chegou lá foi meu pai. E ele chegou, ele olhou, e no rosto dele eu vi assim, o negócio aqui não está certo não. Está difícil aqui. Mas a gente conversou e ele saiu. E eu fiquei com meu celular de lado. E deu meio-dia, 1h da tarde, 1h30. E daqui a pouco o celular fez um barulho. E o cliente Levi disse, oi, está trabalhando? Eu disse, estou. E no meu coração, eu dizia assim, eu não sei se vai ser muito ou vai ser pouco, mas Deus vai suprir. E depois outro ligou, e outro ligou, e outro ligou, e eu comecei a atender, e comecei a atender, e comecei a atender. E Deus nunca deixou faltar o pão sobre a minha mesa. O que eu quero dizer para você é que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você está dizendo que está difícil a sua causa, cuide da causa de Deus, que Deus vai cuidar da sua causa. Restaure o seu altar, se quebrante diante dEle, diga para Ele onde é a sua dor, Ele é o remédio. Diga para Ele o que é que precisa ser melhorado, Ele vai ajustar. Diga para Ele o que é que você precisa. Elias disse, Senhor, para que este povo veja que Tu és Deus. Responde. E Deus respondeu, irmãos. E eu pergunto para você, o Deus de Elias é diferente do Deus a que nós servimos? É diferente, irmãos? O Deus que nós servimos pode curar?
Pode restaurar vidas, pode restaurar casamentos, pode trazer marido que não quer nada com Jesus para dentro da casa dele, fazer ele servir ao Senhor, pode abrir portas de emprego. Eu estava dizendo ao presbítero Sidney, nós estávamos falando sobre a palavra de Deus alguns dias atrás ali, e eu disse para Sidney, depois que eu entendi que quem controla a minha vida e manobra a minha vida financeiramente, no meu casamento, na minha vida, é o Senhor, aí eu fiquei descansado. Aí eu descansei. É claro que eu faço a minha parte. É claro que eu digo, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar. Senhor, eis-me aqui, eu quero cuidar da minha família. Mas todas as coisas que fazem nas nossas vidas é o Senhor. Se você serve ao Senhor, não é você que coloca o pão dentro da sua casa, diga amém. Não é você que converte o seu esposo, diga amém. Não é você que cura o seu filho, a sua filha, diga amém. Não é você que se alimenta, que compra roupa para você, é o Senhor que é o Jeová Jireh, que provê todas as coisas. Elias estava dizendo isso, olha, vocês não precisam estarem preocupados com medo de Acabe, ou da sua esposa, ou de nenhuma nação, vocês só precisam restaurar o altar, clamar, e o resto Deus faz. É só isso, irmãos. Ah, pastor, e é fácil assim, e é simples assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de você e eu pedirmos a Deus que restaure o nosso altar, e começar a pedir ao irmão que ore por mim, não, eu e você vamos orar por nós mesmos, e nós mesmos vamos tomar a atitude de restaurar o nosso altar, porque está cheio de crente das 6 horas por aí. 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, está cheio de crente das 6 horas, Vamos ser culto do matutino, né? Crente do matutino, 5 horas da manhã. Vamos tomar uma atitude, né? O que é que você pede? O que é que você quer? Lembra quando aquele homem chegou perto de Jesus? Ele disse, o que é que você quer? Ele disse, Senhor, o quê? Que eu vejo. Ele teve uma atitude, irmãos. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Ele disse, então veja. Então veja, irmãos. O que é que você quer, Senhor? Eu quero restaurar o meu altar. Então restaure. Pegue a pedra, junte. E quando o altar estiver restaurado, aí vai acontecer, sabe o quê? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou anunciar coisas a vocês. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciei coisas grandes e firmes. Porque lá em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem perceberam um Deus tão grande, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que quando o altar está restaurado e gera relacionamento, Ele responde, não é para agradar crente não, é para que o nome dEle seja glorificado. Se Deus curar você é para a glória de Deus, e se Deus coloca o pão na sua casa é para a glória dEle, e se a porta de emprego se abrir, a glória é para Ele, e se você andar de carro novo, a glória é para Ele, e se você estiver servindo aqui, a glória é para Ele, e se você tiver títulos, ainda assim a glória é para Ele, irmãos. Porque quando Elias orou e fogo desceu do céu e o altar foi consumido, a glória foi para o Senhor. É para Ele, queridos. Então, ao invés de pedir que Deus restaure o seu altar, ou pedir o irmão, temos que assumir o compromisso espiritual e a responsabilidade de restaurarmos o nosso próprio altar. Estou finalizando. Se estivermos com o altar quebrado e não restaurado, impediremos a manifestação e o agir de Deus em nossas vidas. Escuta aqui o que eu escrevi, eu quero ler para você. Nós só desfrutaremos de uma comunhão plena da manifestação da presença de Deus, dos milagres dele em nossas vidas, quando ele perceber que o altar está restaurado. Dá tempo, pastor? Dá, irmãos. É tempo de restauração. Quando, pastor? A partir de amanhã? Não, a partir de agora. Já. O que precisar ser quebrado, quebre, jogue fora da sua vida. Aquilo que não agrada a Deus, comece a tirar. Dá trabalho? Dá trabalho.
Porque toda restauração dá trabalho. Toda reforma dá trabalho, não dá? Mas depois que a gente termina, é muito bom ver o resultado. Tem coisa melhor quando a gente tem o desejo de restaurar alguma coisa na nossa casa e a gente reforma e vê o trabalho concluído. A sensação do pedreiro não vir mais na segunda-feira, de não ter mais que limpar o que o pedreiro deixa lá, e a gente vê tudo direitinho, é uma sensação muito boa. Tem coisa melhor do que a sensação de que está entrando em 2025 em comunhão com Ele, sendo cuidado por Ele, sendo zelado por Ele, e saber que onde estiver Ele está na direção. Uma coisa que me chama a atenção lá no barco, quando estava revolto, é que todo mundo estava com medo do barco virar e Jesus dormia. É porque todo mundo ali se esqueceu do relacionamento que tinha com Jesus. Mas Jesus, nem dormindo, esquece do compromisso que tem conosco. E ele disse: eis que não dorme. Ainda que ele dormisse, ele não esquecia do compromisso que tem com você. Ele tinha compromisso com Elias. Elias tinha relacionamento com Deus. E ainda depois, quando Elias disse: já basta, tira a minha vida, ele disse: Elias, levanta, come e vai andar, vê se a tua jornada ainda é longa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ainda não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Vai vir luta em 2025, pode ter certeza disso. Muitos de nós, talvez aqui, não estejamos mais no final de 2025, no último culto do ano, sim. Mas eu guardo uma coisa comigo, que aquele que dorme no Senhor volta para casa. Se no final de 2025 estivermos voltando para casa, graças a Deus. E se estivermos aqui, que seja com o nosso altar restaurado, para a glória do nome dele. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom essa mensagem do pastor Bosco e essa conclusão maravilhosa. Que bom que você esteve até aqui no nosso programa e espero você na próxima segunda-feira para mais um programa Opção para a Vida. Até lá! Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus,